Segundinho que ele ainda tá. Agora começou. Então, começamos a nossa aula. Hoje o nosso tema, nós vamos trabalhar mais com a parte introdutória relacionada com os elementos essenciais do marketing. Então, no primeiro momento, a gente se conheceu um pouquinho. Eu sou a professora Fabiana, falando aqui direto de Santa Maria. Estou trabalhando agora em casa, a gente tem ido mais de dia para a universidade, em casa se concentra mais para fazer as aulas à noite, né? Então, a gente pode se dar ao luxo dessas mudanças, mas também porque estamos novamente, nas 2 últimas semanas, com uma redução de carga horária presencial na universidade. Todos já haviam voltado, né, com a presencialidade, mas fizemos um retorno para 4 horas em função de um aumento no número de casos de Covid, muitos colegas que estão em afastamento também. A gente tem um protocolo pelo nosso comitê de poder observar de 2 a 3 dias os sintomas. Então, agora é uma norma novamente para a gente circular menos por ali, né, visto que a gente já tem uma redução em relação aos alunos, nós estamos só com aqueles que são presenciais, em bolsa, em algum trabalho, em alguma atividade de projeto, e estamos seguindo aqui as nossas atividades um pouco lá, um pouco cá. Eu digo lá e cá, eu não moro tão próximo da universidade, alguns colegas moram bem pertinho, no bairro que é ao lado, mas eu venho para o centro, então fica um pouquinho mais distante. E para hoje, gente, então, o que a gente começa a falar? Bom, eu gosto muito de falar do marketing e trabalho com marketing já faz muito tempo. E poder falar do marketing e a gente agregar isso para as cooperativas, para todo o conhecimento que vocês, e é legal saber disso, né? Muitos de vocês estão adquirindo agora em relação às cooperativas, é muito interessante. E para iniciar, eu gostaria assim de que a gente refletisse um pouquinho sobre o que já vem à nossa cabeça quando nós estamos falando de marketing. Durante todo esse tempo que a gente trabalha com a área, que a gente pesquisa, que a gente, né, vê o dia a dia das empresas, depois com o curso de gestão de cooperativas mais próximo das cooperativas, o que as cooperativas fazem, a gente para pensar o seguinte: muitas vezes as pessoas acham que não estão fazendo algo relacionado com o marketing, porque elas têm ainda um tabu do marketing, de pensar no marketing para grandes empresas. E do pouquinho da realidade que a gente pode ver aqui, muitos de vocês estão pensando futuramente em atuar na área de cooperativas, ou até mesmo seguir em áreas mais administrativas, né? Muitos têm essa característica. Nós sabemos que existe uma estatística de que nós temos poucas empresas no Brasil que são de porte grande, que são aquelas empresas grandes. E nós temos um crescimento muito grande e um número também muito grande de pequenas e médias empresas, tanto que nos últimos tempos, né, a gente já vem olhando esse crescimento, as micro e pequenas empresas, elas deram um grande salto. E a pandemia, como vocês viram, foi tanto boa para algumas, quanto, infelizmente, ruim, né, para outras. Mas todas conseguiram crescer, a gente vê as estatísticas, os números de diversos segmentos, de diversas áreas, e essa é a realidade que a gente tem. Pensando nisso, como que nós podemos refletir, então, que nós vamos estudar marketing, que nós vamos entender do composto de marketing, falar um pouco sobre comportamento do consumidor, sobre segmentação do mercado, se nós vamos pensar que marketing serve para todas e não serve especificamente para aquela grande empresa. Então, eu gosto muito de falar que nós precisamos fazer essa desmistificação, né? Parece que tem algo assim muito grande em relação ao marketing, porque normalmente as pessoas fazem uma certa confusão em relação ao termo, né? É muito comum que, se a gente parar ali na esquina, começar a perguntar para as pessoas o que elas entendem de marketing, o que elas acham que é o marketing, a maioria delas vai responder relacionada à propaganda.
Existe até mesmo estudos que mostram que há uma confusão entre os dois conceitos em função de que a propaganda é algo mais visível. Então, muita gente diz, inclusive, né? O fulano está fazendo o seu marketing, né? E existe uma área que trabalha marketing pessoal. E ela é um pouquinho mais ampla do que simplesmente a gente olhar para a propaganda, né? Para a pessoa se vender. Mas o conceito está certo, é uma forma de se colocar no mercado, de se apresentar para aquele mercado que você vai tentar dominar. Em relação às empresas, o que nós podemos pensar? Então, lá no início, agora eu vou puxar um pouquinho do que está lá no início no nosso conteúdo, vocês vão ver que se fala da onde vem o conceito de marketing e como que esse conceito é elaborado. Para a gente poder entender do marketing, nós temos que entender que o marketing, ele está nas organizações, ele é um processo social, porque ele depende dessa conexão entre o indivíduo e a organização e aquilo que está acontecendo lá fora. Né? Todos vocês que já leram um pouquinho da introdução lá sobre as empresas, sobre as organizações, vocês vão ver que todas elas estão interagindo num ambiente. Às vezes eu vou falar, pessoal, o termo empresa, né? Mas quando eu falo organizações é como um todo, porque hoje a gente não pode esquecer, né, que muitos modelos não são simplesmente empresariais, não são empresas de modelo mercantil que visam lucro, até porque as próprias cooperativas elas têm uma composição tanto legal quanto jurídica um pouquinho diferente, né? Que vocês já viram que ela dá uma diferença em relação à empresa que visa o lucro, né? Tanto que lá na cooperativa a gente não vai chamar de lucro, a gente vai falar de sobras, e essas sobras vão ser em função daquilo que se busca para os associados e para os seus outros, né, meios de interação, como a gente pode dizer, inclusive os seus públicos, né, que estão interagindo. E aí a gente vai pensar um processo social que vai entender do que está acontecendo lá no mercado, tanto que a palavra marketing em português ela não tem uma tradução literal, né? Não tem uma tradução específica da palavra, mas a gente entende que ela vai acontecer nas organizações, em função de um mercado, para tentar buscar a satisfação que as pessoas ou as organizações estão ali, né? Para o conceito econômico vai dizer que é para um bem. Nós, na área de marketing, usamos muito o conceito de produto ou serviço, né? Pode ser as duas coisas, pode ser tangível, pode ser intangível. E isso vai acontecer através de uma organização de elementos que vão compor esse marketing, que, para quem já leu lá nos textos, nos materiais, é o mix de marketing, ou os famosos 4Ps, porque são 4 termos que vieram do inglês e conseguiram, na própria literatura, traduzi-los para o português com palavras iniciadas com P, mas a gente tem, inclusive, outras traduções que também não deixam de estar certo, né? Todo mundo vai lembrar, assim, direto os 4Ps, produto, preço, promoção e praça, mas não é difícil vocês encontrarem os livros onde não tem lá o quarto P como praça, e sim está tratando ele como distribuição e outros termos assim. Assim como vocês podem encontrar outros termos que alguns autores usam, que coloca como comunicação aquele P da promoção e é a promoção dentro. Eu uso muito a linha do Kotler, eu gosto muito do Kotler, eu acho que ele é um autor muito didático para marketing e é um dos melhores autores e mais utilizados nos nossos níveis acadêmicos, onde ele usa mesmo promoção. Promoção e daí a promoção, o P maior como promoção, dividido entre os outros elementos que estão lá. Mas aí a gente pensa, onde é que está a propaganda nisso, né? Por que todo mundo enxerga a propaganda? Já vou te dar a palavra, tá, Ícaro? Deixa só terminar aqui o primeiro raciocínio. Onde é que está a propaganda nisso tudo? Se vocês vão olhar didaticamente, a propaganda está lá dentro do P de promoção, que é a principal divisão. Oi, qual o primeiro? É produto. Produto.
para vocês não esquecerem, né? Assim, a ordem, essa ordem, pessoal, é didática, né? Não tem por que ter uma ordem, mas toda vez que na prática não acontece, né? Mas toda vez que a gente pensa em algo, se começa lá pelo primeiro, que é o produto, que ele pode tanto ser tangível ou intangível, né? Ser produto ou serviço, preço, depois promoção e depois praça. Certinho, Ícaro, isso aí. E dentro desse P de promoção, se trabalha 3 principais elementos: promoção de vendas, que são todas aquelas ações para vender mais o produto ou serviço. Propaganda, que é a famosa que todo mundo enxerga nas suas mais diversas formas. E ainda a parte de relações públicas, que muitas vezes não é dentro da empresa, é através de uma consultoria, mas é onde se trabalha a própria imagem e visão da empresa, o crescimento da empresa, que a gente também pode falar sobre isso. Então, essa seria a nossa sequência para se falar o marketing. Mas vocês viram que lá no início eu falei assim, é um processo social que ele visa satisfazer algo, né? Que as pessoas estão ali, tanto individualmente quanto organizações. Por isso que a gente diz para pessoas e organizações. Só que eu não falei o que, né? Eu não falei a palavra exatamente para que agora vocês pudessem ficar pensando. Lá no conceito de marketing, tem 2 palavrinhas que são essenciais. Pensem assim, tudo que vocês fizeram hoje, não precisa pensar ontem, pense hoje. Se vocês comeram, se vocês compraram alguma coisa, se alguém hoje andou de ônibus, se alguém utilizou outro meio de transporte, se vocês, por acaso, alguns lugares já deve estar mais escuro que outros, estão usando a luz e vocês sabem que é um serviço, né, prestado, que tem lá uma empresa, nossa colega que trabalha lá na empresa de energia, tudo isso são produtos e serviços que nós precisamos todos os dias. Então, lá no marketing, no conceito, os autores trabalham com 2 coisas bem ligadinhas ali para dizer que todas as pessoas e organizações têm, que são as chamadas necessidades e desejos. E agora eu vou dizer para vocês o porquê. Quando vocês perguntam para o Kotler, e eu coloquei uma entrevista ali dele, que eu acho muito legal, porque ele é um senhor de 90 e tantos anos e que ainda escreve muito. E o último livro dele, que está nos nossos slides, quando fala ali do marketing 4.0, que ele não escreveu sozinho, mas é um livro muito legal, onde a gente trabalha toda essa parte do digital, que é o que a gente vive hoje. A gente vê assim o quanto a cabeça da pessoa, né, consegue ser rápida dentro desses conhecimentos e se moldando. Ele fala que não mudou esses conceitos básicos. Mas se vocês forem perguntar para ele o que a gente tem de necessidades e desejos, por que o marketing está relacionado com isso? Porque desde o momento que a gente pensa alguma coisa, ele tem que ter uma finalidade. Concordam? Eu vou pensar na água, tem uma finalidade. Eu vou pensar na teleentrega, tem uma finalidade. Quem não precisou, né, nesse período de pandemia, que a sua empresa favorita seja lá o supermercado, a farmácia, aqui no sul a gente chama fruteira, né, onde vende frutas, legumes. Eu sei que em alguns estados o pessoal não chama, né, da mesma forma que nós aqui. Mas quantos serviços que nós utilizamos nesse período e que eles se adaptaram, né, para entrega, para pedidos online, para compras por WhatsApp, para criação de aplicativos. A gente vai falar sobre essa mudança digital. Então, necessidades e desejos. Bom, necessidades nós imaginamos que elas sempre vão surgir. Sim, foi perguntado uma vez para esses autores em relação ao que a gente pode classificar como necessidade ou desejo. O próprio Kotler fala o seguinte: as necessidades elas sempre vão existir. Só que muitas vezes as necessidades elas não estão ali aparentes no mesmo período para todas as pessoas, ou simplesmente algumas nem foram criadas ainda, não apareceram ainda, mas em algum momento elas vão aparecer. Não sei se vocês estudaram já algum
tema da economia, mas na economia eles sempre falam, né, necessidades que são infinitas e recursos que são finitos. Então, continuar, né, tendo população, as pessoas vão precisar se alimentar, vão precisar tomar água, por isso que tem que cuidar do planeta, porque senão vai chegar uma hora em que vai faltar exatamente aquilo que é essencial para as pessoas. Então, muitas necessidades são básicas, outras necessidades, elas são de níveis mais altos, o próprio Herzberg tem a pirâmide das necessidades, a gente vai entender, necessidade está ali, a gente precisa. E desejo, porque quando se pergunta assim, o que o marketing consegue criar? Ele consegue criar uma necessidade, um desejo? Os autores respondem assim, que as necessidades, elas vão surgindo, elas não são criadas através de elementos externos, como os que nós podemos fazer através das ações de marketing, e sim os desejos. Então, sempre falo de um exemplo assim bem simples, é muito diferente a gente dizer, eu quero um sapato preto, e pode ser para mim, pode ser para qualquer um de vocês, né, tanto masculino, feminino, porque aí a gente já começa a pensar, mas que sapato preto que tu quer? Você certamente já viram um sapato preto que pode custar R$100, R$150, e eu posso mostrar para vocês um sapato preto que custa, sei lá, R$30 mil. Professora, a senhora tá louca. Não, não tô louca. E pode ser um sapato preto. Por quê? Já ouviram falar? Vamos ver quantos aí ouviram falar. Daquela marca muito famosa francesa, Le Botin. Os sapatos desta marca, eles giram em torno de 30, 40 mil. E vende no Brasil, gurias, fiquem de olho. Vende no Brasil, tá? Quem é que está em Brasília, um dos nossos colegas? Lá no shopping Iguatemi de Brasília, abriu a primeira loja desta marca. E numa reunião, eu fui coordenadora do Pronatec aqui na minha unidade, se vocês lembram daqueles programas que tinham na rede federal, e eu fiquei enlouquecida, assim, quando eu vi a vitrine, disse, meu Deus, é uma vitrine linda, diferente, sabe? Porque quando você vai subindo, assim, vai subindo o nível do preço das coisas, algo fora, né, eu não posso comprar, eu não tenho dinheiro, vou comprar outra coisa, né? Mas eu não tenho dinheiro para comprar esse sapato, mas eu sei que muitas modelos, socialites, etc., vão lá comprar um sapatinho. E daí, gente, olhem como é que acontece. Vocês já devem ter percebido isso. Que as formas da gente divulgar, elas são diferentes a partir do momento que a gente tem públicos diferentes. Então, é claro que nessa loja não tinha lá o valor do sapato bem grande na frente do sapato. Estava lá num cantinho, né? O calçado tinha um númerozinho, lá um era 1, outro era 2, outro era 3, lá no cantinho da vitrine tinha. Então, vocês podem pesquisar, até coloquem na internet, podem pesquisar, pode seguir no Instagram, eu gosto de ver os lançamentos chiquérrimos, para a gente ver o que é bonito, o que é para uma classe social, né, muito mais rica, muito mais, que se preocupa muito mais com isso. Mas é um exemplo só para a gente brincar aqui, que se a gente disser um sapato preto são muitos sapatos pretos. Então, a gente só vai conseguir comprar aquele sapato preto que a gente disser, eu quero um sapato preto assim, eu tenho até tanto para gastar, eu preciso que ele seja de tal jeito, e assim por diante. Então, o desejo que se cria e que se coloca através daquilo que se pensa com o marketing é algo além do que simplesmente necessidade. Mas é isso que faz a gente, por exemplo, hoje ter o celular aqui, e amanhã esse celular não funcionar mais. Por quê? Porque a própria marca está pesquisando e as outras marcas estão pesquisando e a gente sabe que eles não vão existir mais. Então, existe o próprio avanço da tecnologia, a própria pesquisa das organizações, que elas estão ali fazendo de tudo para que nós, os consumidores, todos nós somos, de diversos produtos e serviços, possamos também saber o que tem ali para comprar, para adquirir, e entender que eu posso
comprar aquilo ali dentro de uma série de requisitos, como eu falei há pouco, de acordo com a minha renda, de acordo com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu consigo saber. Tem gente que vive comprando com o limite do cartão de crédito. A gente vai dizer, claro, lá na economia, eles vão dizer, não, tá errado, né? Não pode. Mas a pessoa usa aquilo ali como renda. Então, o que interessa para ela é ter R$1.000 lá, né? Dá o exemplo fictício, é ter R$1.000 que está dentro do cartão de crédito e gasta dentro do cartão de crédito. E as empresas vão estar ali, tentando fazer o quê? Buscar aquilo que fecha com as necessidades e desejos nossos. E agora eu pergunto para vocês, mas esse meio das mudanças e do que aconteceu e de como um produto muitas vezes se torna obsoleto, como é que ela acontece? Como é que ela é vivenciada para as organizações? O que vocês acham? Se alguém tem aí uma opinião para... Não se preocupem no certo e errado, a gente está aqui conversando. Como será que se dá isso na prática? Professora, eu vou pedir para a senhora refazer a pergunta só para eu entender direito, então vou dar uma resposta boba aqui. Beleza. O que eu quero que vocês digam assim é como que vocês acham que acontece essa interação entre, de um lado, eu tenho a sociedade, as mudanças da sociedade, do outro lado, eu tenho as mudanças das organizações que também interferem na sociedade. Como é que vocês acham que isso acontece? Eu vejo que a gente tem grandes empresas, né? A senhora falou que no Brasil a gente não tem tantas grandes empresas, mas no mundo a gente tem grandes multinacionais. Eu acho que elas regem um pouco... Não discordo nem concordo ainda, até eu estudar mais sobre necessidade e desejo, mas eu acho que elas interferem muito nessa criação do que é necessidade, do que é desejo, de várias maneiras. Por exemplo, eu vi uma reportagem de uma pessoa que falou assim, o crescimento do PIB é bom? Aí ele falou assim, depende. Quanto mais a gente polui, mais a gente tem que usar máscara, despoluir o rio, criar mecanismos para proteção da saúde. E isso aumenta o PIB. Ao mesmo tempo, não aumentou a qualidade de vida. Então, assim, ao mesmo tempo, eu acho que a empresa, ela tanto gera necessidades, né? Por exemplo, a de automóvel gera necessidade de cuidar mais da poluição do ar, por exemplo, e da nossa saúde. E, ao mesmo tempo, ela gera um desejo, né? De você ter um automóvel, agora de você ter um carro elétrico, aí tem que ser um Tesla, não pode ser um Fiat, porque... Então, eu vejo que a gente é muito mais guiado por esses desejos, né? Advindos de um processo produtivo, do que efetivamente pelas nossas necessidades. Porque se você for olhar, a nossa necessidade é bem básica, né? Comer, beber e dormir. É muito básico, mas a gente tem criado várias necessidades que a gente nem sabia, né? Quem sabia há 50 anos atrás que a gente tinha necessidade de internet? Hoje em dia não dá para viver. Toda vez que fura um pneu, né, na estrada, a gente fica pensando como é que se fazia isso há 20 anos atrás. E né? mapa? Eu fico pensando, gente, como é que o povo chegava no outro lugar sem um aplicativo de mobilidade? Porque não existe ler mapa. Ai, tu fala com uma criança de 4 anos, a criança já sabe o que é o Waze, ela já sabe como que funciona dentro do carro, ela vê os pais dela fazendo isso. Imagina nós, na nossa infância, né? Eu tô falando com muitos de vocês que são bem jovens, que já viveram dentro dessa geração, mas, gente, assim, tu pega 20, 30 anos, é uma mudança muito grande. Eu gosto muito de falar das crianças, né? Quando a gente trabalha a parte de mudança, né, de influências sociais, não tem como se enxergar aqui no Brasil, né, como não se entender que algumas coisas relacionadas com produtos e serviços, elas têm muito a ver com a geração e com o número de pessoas que tem dentro de cada uma das faixas etárias, porque isso ajuda a segmentar o mercado.
Então, a gente vê uma evolução muito grande dos últimos 30, 40 anos, em termos de que uma grande redução do número de crianças e o aumento da expectativa de vida, ou seja, muito mais pessoas com mais idade e que são produtivas e que têm renda, que estão consumindo, que não é à toa, né? Agora com a pandemia tinha dado uma caída, mas tudo que era lugar tinha um segmento lá para viagem para idosos, a ginástica para idosos, a cuidar da saúde, uma turma de idosos. E isso a gente acha muito legal, porque a gente não via a qualidade de vida, a saúde sendo olhada para quem estava com mais idade. Eu tenho muitas colegas que já se aposentaram e que elas brincam, né? A gente é vovó e até faz crochê, mas a gente não é mais só a vovó que faz crochê, né? Porque muitas dessas minhas colegas foram fazer outros cursos, foram inclusive dar aula em outras universidades particulares e muitas não querem parar, estão lá perto de 60 e tantos, 70 anos. Eu fico pensando, tomara que eu tenha essa energia, mas é diferente mesmo do que a gente via. Então, quando a gente pensa nas crianças, a gente imagina essa queda do número de filhos que impacta diretamente em produtos e serviços, e a gente fica imaginando, toda criança nasce tendo a mesma necessidade, né? Qualquer um de nós nasceu na década que foi, e a gente nasceu precisando que alguém desse comida, precisando que alguém colocasse a fralda, precisando, né, de todos aqueles cuidados básicos. Mas como que vive uma mãe hoje e como que vivia a minha mãe quando eu nasci, né? A minha mãe conta muito assim, a gente sabia de todas as pessoas que moravam perto, quem tinha criança, porque enxergava todas as fraldas, né, penduradas. A fralda é um exemplo bem interessante, né? Não sei se vocês seguem algumas dessas mulheres e famílias que postam, que estão retornando pela questão sustentável a fralda de pano, mas é uma grande dificuldade, porque não tem mais fábrica de fralda de pano. E ela não vem mais com aquele mesmo tipo de tecido, qualidade que vinha há 30, 40 anos atrás. E todo mundo usava, era aquilo ali. Quando chegou a fralda descartável no Brasil, a fralda era muito cara. Então, as primeiras pessoas que conseguiram, né, quem começou a usar a fralda descartável, fazia uma seleção de comprar aquele pacotinho e guardar para quando, né, fosse sair com a criança, o dia que ia no médico, coisa assim, para ser algo especial, para depois, né, o Brasil demorou um bom tempo até conseguir ter uma diversidade de marcas, de tipos de fraldas, para chegar a toda a população, né? E hoje a gente imaginar, como a gente vê em qualquer farmácia, imagino vocês em todos os estados, que vocês chegam na farmácia e tem marcas distintas de fralda descartável, né? Pode ser aquela da propaganda, né? Que quando o xixi chega ali, fica o bonequinho de outra cor e que não vaza, que tem 7 camadas, a outra tem 10, não sei quantas. Então, até aquela mais comum e tem público para comprar essa fralda. Então, vocês vejam, o desejo, a mudança, a quantidade de benefícios que tu vai colocar no produto, ela acompanhou essa mudança. É como a gente imaginar, hoje eu monto a minha cozinha e já penso no espaço, porque tem que ter o espaço para o micro-ondas, tem que ter o espaço para a máquina lavar louça, tem que ter o espaço para a coifa lá do fogão. Antes as pessoas pensavam tinha que ter espaço para o fogão, para a geladeira, e um balcão, e uma pia. E era aquilo ali que a gente precisava. Mas não, a gente quer mais. A gente tem uma lavadora, uma secadora, a gente quer a lava e seca, porque ela é moderna, porque ela faz as duas coisas juntos. A hora que chegar o que passa também, a gente também vai querer, né? Hoje tem aquelas coisinhas, né, mais modernas para passar roupa, mas se fosse tudo dentro da mesma máquina, a gente já estava com uma fila aqui, né? Vamos lá. E é um pensamento insustentável também, né? Porque, imagina, por que todo mundo precisa ter uma lave seca em casa? E a gente só usa uma vez por semana, né? Por que a gente não podia dividir isso com mais pessoas e tal? Aí agora tem o conceito dos prédios que tem lavanderia, então as pessoas usam compartilhado. Então, e isso faz propaganda, né? Não faz parte do marketing da própria venda do prédio, né? Falando assim, aqui você não precisa ter sua lavadora individual, aqui você
Tem a sua lavadora coletiva. É muito legal, né? Já é uma outra forma de tu pensar. Aqui a gente está vendo muito essas construções sustentáveis, com reaproveitamento da chuva. Então, eles usam isso direto. Ah, será o primeiro prédio verde de Santa Maria? Tem uma construtora, né? Ah, porque ele vai ter reaproveitamento da chuva, porque a água do vaso vai ser tal coisa, porque a água vai ser tal coisa, principalmente, né, nessa questão de água, de economia. E isso chama atenção, porque nós estamos vivendo... Vocês vejam, toda essa evolução, e os autores que chamam como onda, né? A gente já passou da onda da informação, a gente já virou a onda tecnológica, e hoje a gente vive uma onda que ela mistura tudo isso com a sustentabilidade, com a responsabilidade, por isso que volta, né? Ah, tem lá aquela que vai fazer a campanha, e hoje é tudo muito instantâneo, para que muitas mulheres voltem a ter seus bebês usando fralda de pano, né? Então, tem muita coisa que a gente pode falar, porque isso é o que faz o marketing. É, ao mesmo tempo, a gente ter as pessoas, a sociedade, e ter as empresas. Então, aquilo que a gente falava antes, pessoal, ela acontece ao mesmo tempo. Tá, mas o marketing não mudou em relação a isso? Em relação a, basicamente, a gente pensar os 4 elementos, ele não mudou. Porque pensem assim, se eu vou criar um produto ou serviço, todos eles tiveram que iniciar de alguma forma, né? Por isso que eu falo criar. Então, todos eles vão ter que começar de algum modo. Alguém vai precisar disso. Para que ele esteja no mercado, ele tem que ser adequado a um preço. A hora que eu vou fazer a adequação do preço, eu vou ter que saber para que público que eu vou vender. Como que eu vou vender, onde que eu vou colocar, né? Como que eu vou divulgar e onde que as pessoas vão encontrar. Uma das chaves que foram assim, ó, abertas cada vez mais depois de 2020 com a pandemia, que eu acho que muitos, agora a gente vê mais artigos científicos, né? Mas muitos livros vão trazer isso, talvez, né, para uma década, 2 à frente, que vão pegar os livros e ver, olha, aconteceu a pandemia do coronavírus mundial e tal. Isso realmente vai acontecer, por quê? Porque ela mudou a forma como as pessoas estavam entendendo sobre a prestação de serviços. Aquilo que eu falei antes, necessitar muito que as coisas chegassem até elas, né? Essa restrição de ter que sair, o comércio fechado, muitas organizações que... Eu pego o nosso exemplo aqui, ó, comer fora. Muitos restaurantes aqui de Santa Maria tiveram que se adequar, porque teve um período que teve que estar fechado. Depois teve, né, até aqui no Rio Grande do Sul, a gente trabalhava com bandeiras, com cores, e inclusive uma foi, outra voltou, que era aquele período que pôde reabrir os bufês, mas a pessoa não podia se servir. Hoje nós estamos nos servindo, né? Tem a luvinha, tem todos os protocolos de higiene, com álcool e a luva para se servir, luva descartável, mas teve um período que as pessoas da empresa, só elas serviam, o buffet ficava fechado, tinha um plástico na frente. Então, todas essas mudanças, as empresas não pararam. Só que o que elas começaram a fazer? Vianda, né? Vocês em alguns estados não chamam assim, né? Mas comida para levar para casa. Aquela famosa quentinha, isoporzinho, alumíniozinho. Daí tinha aquela que botava recadinho, tenha um bom dia, né? Já sabia o teu nome pela entrega e vinha um coraçãozinho em cima, as pessoas estavam achando o máximo. Saladinha separada, um fazia mais bonitinho, o outro fazia assim, daí a gente já começava a escolher, olha, a comida de lá vem melhor, porque a salada vem toda separada, chega aqui bonitinha, a alface não fica murcha, e assim por diante. Porque serviços foi o que mais apareceu como um grande diferencial nesse período. E a gente pode dizer assim que esses serviços, muitos deles vão permanecer. Nós estamos até hoje, muitas vezes, por falta de tempo, por não querer ir ao supermercado, fazendo compra do supermercado por aplicativo. Vai lá, faz a listinha, vê o que está precisando e supermercado chega aqui em casa. O supermercado está aberto, mas é uma facilidade que vale a pena, é uma facilidade que muitos supermercados souberam fazer e que quase certo, né, pessoal, que eles não vão deixar de fazer porque tem público para isso.
Aqui, pelo menos, a gente vê bastante que o público que gosta de... tem a modalidade, né, de só ir lá buscar ou de receber a entrega em casa. E isso tudo está relacionado com marketing, porque na hora que eu penso em como que eu vou entregar alguma coisa a alguém, eu estou pensando no marketing. Eu estou falando em marketing. Então, é nesse sentido que eu tento rebuscar que tanto a empresa pequenininha quanto a empresa grande, ela pode fazer bem feito e independente dela ter algo formal de marketing. Vocês vão estudar que grandes empresas que têm, né, uma estrutura organizacional maior, elas vão ter uma área de marketing para pensar nisso. E lá, ligado ao marketing, está desenvolvimento de produtos e serviços, toda a parte de criação, toda a parte de mercado e assim por diante. Né? Vamos pensar lá, o Ícaro falou nos carros, o trabalho de montadoras, de empresas grandes, assim, é uma loucura, né? Eles já estão colocando um no mercado e o outro já está em desenvolvimento, porque quando a gente fala do ciclo de vida dos produtos, a gente começa a analisar sem pensar na primeira, que não é a fase que vai para a venda, mas que é a fase de desenvolvimento. Peguem um exemplo das vacinas, né? Nunca se fez vacina tão rápido, né? O prazo médio de desenvolvimento de vacinas de 5 a 10 anos. E uma pandemia, um problema, né, grave como esse que aconteceu, fez com que todo mundo se juntasse, que as tecnologias fossem cada vez mais rápidas, muito mais pessoas pensando, muito mais pessoas no operacional, para colocar vacina em pouco tempo. Perfeito, Amanda. Eu acho que alguém tinha comentado alguma coisinha antes aqui, como o meu chat estava fechado. Ciclo do capitalismo que o Damião falou aqui, gerar mais desejos, assim, mais produtos e mais consumo. Exatamente. A tecnologia, ela é um exemplo de que ela está em tudo, né? Muita gente pensa só na questão da informática e tal, mas a tecnologia está em tudo. E daí a gente começa a pensar, por que eu não uso mais disquete? Por que eu não uso mais pendrive? Por que daqui a uns tempos estão dizendo que talvez eu não vá usar o fone de ouvido, que não vai mais ser dessa forma? As rádios, vocês aí, Brasil afora, o que o pessoal de rádio está fazendo? Tentando se virar nos 30, né? Porque é difícil agora a pessoa tá lá e gira o botãozinho, como era legal, né? Minha mãe ainda tem daqueles rádios de botãozinho. Gira o botãozinho e fica escutando o rádio. Eu não quero escutar o programa às 8 horas da manhã, mas eu quero sair para caminhar às 9 da noite e escutar o programa das 8 da manhã. TV Globo, tá aí o exemplo da Globo, né? Vai continuar fazendo novela, mas teve que entrar no streaming, teve que entrar para um outro meio. As pessoas não querem mais isso, elas querem uma plataforma onde elas possam clicar e escolher. O cara que é louco por série, esses dias eu estava dizendo, meu Deus, eu acho que eu não sou desse mundo, eu não assisti uma série inteira na pandemia. Mas dizia assim, aquelas brincadeirinhas do Instagram, quais as séries que você devorou? Meu Deus, não devorei nenhuma. Mas o pessoal enlouqueceu, né, com série. Então, teve aquele que assistiu em pouco tempo, teve aquele que demorou mais tempo para assistir, e o que aconteceu? As empresas, elas estavam ali, olhando para a gente. Olha, eu vou criar mais e mais e mais para que as pessoas criem mais. E daí vocês começaram a ver, né? O fulaninho está concorrendo com o fulaninho. Um cobra mais, o outro cobra menos, um dá mais acesso, o outro dá menos. Lembram quando ainda a gente tinha celular analógico e a maneira como era para a gente ter os planos da internet? Já era uma grande revolução. E hoje é bem como a gente disse, como que a gente vai viajar sem internet? Como que a gente vai viajar se não tiver o Waze? Como que eu chego lá? Eu quero ir lá para a Bahia, para a praia, eu só chego com o Waze. Eu não tenho como alugar um carro e chegar lá na praia só com a placa de sinalização. Quero saber por que rua vai, por onde que chega. É mais ou menos assim que a gente faz turismo hoje em dia. E fica olhando, e aí que eu quero falar algo bem legal, que é a mudança da forma como nós temos esse acesso. A internet, ela revolucionou de uma forma muito grande. Por quê? Porque a gente não vai tanto ao comércio de rua, a gente não fica mais olhando tanto a vitrine. Era tão mais fácil antes, né? Pegava o comércio, as lojas, botava um cartazão de promoção, ou que chegou o lançamento e tal.
E não é mais isso que a gente faz. E eu vi muitas pessoas falarem isso, fiquei um ano e meio sem ir no shopping. Não me faltou nada. Não me faltou. Não teve problema se o shopping estava aberto, se o shopping não estava. E as pessoas começaram a ter novos desejos e buscar essa satisfação de outras formas. E agora eu faço o quê? Eu olho a blogueira, eu olho o que a Anitta está usando. A Anitta está na moda, né? Mas agora ela está mais para o estrangeiro. Mas foi o boom da Juliette, né? Eu vejo a Juliette. Mas por que a Juliette? Porque as pessoas têm, famas instantâneas. E quem pode aproveitar essa fama, ótimo. Vocês viram os contratinhos que ela teve com algumas empresas? E que contratos, né? Quantidade de empresas. Então, essa forma da gente trabalhar, e isso é um dos P's, pessoal. Isso que eu estou falando, dando o exemplo aqui da Juliette, é para falar de promoção, que daí engloba propaganda, promoção de vendas. Muitas empresas vão querer isso. Eu quero associar a minha marca a um nome de famoso. Para muitas deu certo e para muitas já deu até errado, né? Muitas empresas, vocês podem ver, tipo, ator, jogador de futebol, faz qualquer coisa errada, o que ele ganha? Uma punição e quebra de contrato. E termina o contrato com a empresa. Por quê? Porque ninguém quer que a sua empresa seja ligada ao nome de alguém que está envolvido em alguma coisa, né? Meio, né, errada ou que vai passar uma imagem ruim. Isso é que eu falei para vocês, que está lá dentro do P da promoção como relações públicas. É entender essa imagem. O que as cooperativas têm feito? Muito em relação à propaganda e associar a imagem. Levar associados e colaboradores para suas propagandas. Várias, aqui a gente vê, os colaboradores, eles estão falando, daí, às vezes é o próprio usuário, eu uso. Dá um exemplo aqui a gente pode falar de marca, não é nem para dizer se é melhor ou não, mas, por exemplo, lá do Sicredi, falar do banco, da Unimed, eu uso a Unimed, é muito legal usar a Unimed, o colaborador que está falando. Então, aproximar, são tendências que a gente vê dentro dessa evolução, tendências que se usa para fazer a parte de propaganda e divulgação, que pode dar certo hoje, daqui a uns tempos pode não ser o melhor meio. Josi, pode falar. Mas eu só ia completar essa sua fala, prof, no sentido que, principalmente o Sicredi, ele tem feito muito isso, as histórias que inspiram, né? É utilizar a própria história dos associados, né? E o impacto que o Sicredi teve com um mini crédito, ou com algum produto, ou até mesmo com uma atuação social, com algum curso que o Sicredi tenha promovido para realmente trazer esse diferencial aí como atuação. E a gente viu isso dando muito resultado nos 2 últimos anos, né? E como tu disse, agora as pessoas elas querem ver o impacto que isso dá na vida delas, né? Então, o quanto realmente as pessoas se impactam por ver uma história de alguém próximo delas, também fazendo a diferença, né? Não somente também as pessoas com o nome, mas também aquelas pessoas que estão ali se vendo a família ou alguma pessoa conhecida também sendo divulgada aí nas mídias, né? Isso é uma coisa bem interessante. Eu gostei muito também, pessoal, do exemplo que o Sebrae fez. Vocês lembram que logo ali no início da pandemia, eles começaram a usar outros slogans e como fazer o seu negócio mudar, o seu negócio prosperar, e eles colocavam as pessoas, né? A fulana fazia, sei lá, joia em casa, daí na pandemia ela criou um site porque ela não tinha mais como vender porque não acessava mais os mesmos locais físicos para vender. Então, ela criou um canal e daí, claro, eles fazem a divulgação do serviço deles, né? A gente fez o apoio, a gente deu a assessoria. Então, esses modelos, porque nós estamos vivendo muito, vamos pensar assim, já teve aquela fase de se fazer muito para mostrar. E daí agora eu estou falando bem na parte de promoção, né? Do que faz a gente enxergar e que muitas vezes as pessoas acham, né, que o marketing está só ali porque é o que ele enxerga. Mas como eu falei para vocês, para que a gente possa ter esse copo aqui, alguém tem que pensar como que vai ser o copo, por que ele vai ser, né? Que
por que ele existe, qual é a razão dele, qual é a necessidade que ele vai satisfazer, e aí, quando a gente enxerga, a gente vai lá comprar o copo colorido. Mas alguém pensou nisso, então o desenvolvimento do produto, a ideia, a criação, ela toda também está relacionada com o marketing, por isso que ele está, como eu gosto de dizer, muito mais atrás da propaganda do que a gente imagina. Mas olhando para a questão específica do que mudou e dessas evoluções da propaganda, é porque antes se fazia muito para criar a propaganda. E a partir do momento que nós conseguimos enxergar que todos têm acesso a tudo, né? Que através da internet a gente consegue enxergar tudo que está acontecendo. Que as redes sociais nos dão acesso a diversas informações. Quem que não fica pensando, na hora que eu vou reservar um hotel, imaginem, né? Vamos pensar antes da internet. Às vezes a gente guardava aquele cartãozinho, alguém indicava um hotel, né? E a gente ia para a viagem sabendo pouca coisa. Hoje a gente quer fazer o tour virtual, a gente quer conhecer as instalações, as acomodações e quer ver o quê? Opiniões. Que as opiniões são, às vezes, muito mais importantes, opiniões externas, do que aquilo que está dito lá no site ou na página que a gente entrou daquela empresa. Então, essa possibilidade da vida real, ela foi para dentro da propaganda. Foi para dentro da propaganda porque hoje alguém olha, eu sigo fulano de tal veste marca tal, fulano de tal dá curso de maquiagem com a marca X, e ele explica como que funciona e ele faz a propaganda. Então, isso que a gente vê das pessoas que usam a sua imagem para associar as marcas, ela é um exemplo da instantaneidade. E essa questão de ser instantâneo para despertar o desejo, ela é muito forte. Porque antes, né, a gente garimpava, saía, tinha que ir na loja, como a gente brinca, gastava a sola de sapato, mas hoje tem que ser rápido. E o que isso exige das empresas? O Kotler fala muito disso, e eu gostaria que vocês atentassem. Meu objetivo aqui é que a gente converse mesmo, né? Então, não vou ficar passando os slides, mas que vocês observassem no slide que mostra a evolução do marketing até o 4.0, que é para a gente conseguir entender que esse mercado que nós vivemos hoje é o mercado do consumidor digital e que a empresa também tem que ter serviços digitais. Que a empresa tem que ser instantânea também. Porque a hora que eu tenho aqui necessidade, desejo, e a empresa X não me satisfaz, eu consigo satisfazer na empresa Y. Porque eu não tenho mais aqueles exemplos de que eu só vou comprar blusa verde porque só tem uma fábrica que faz blusa verde. Então, hoje eu quero sapato, mas que sapato que eu quero? Tem muitas marcas trabalhando com sustentabilidade, com outros tipos de materiais. Esses tempos eu pesquisei com os alunos uma marca que apareceu numa palestra de botas que eles usam o mesmo material dos pneus e funciona com a reciclagem, e muito, muito legal para a gente ver assim, o que eles falam da sustentabilidade. É um produto caro ou barato? Daí a gente vai pensar para o marketing, né? Para o preço, para quem que é. O cliente que está disposto a pagar por mais vantagens, por mais questões envolvidas que vão gerar apelos, sejam eles sentimentais, apelos de lembrança, apelos relacionados aquilo que toca o seu dia a dia, ele está disposto. E como tu não tem uma larga escala de produção, esse produto é mais caro. Então, se a gente comparar, ele é mais caro, né? Ele é mais caro que aquele outro. É como a gente comprar, eu vou comprar o shampoo da marca X, o shampoo da marca Y. Um é todo lá cheio de coisas naturais, porque não sei o quê, porque ele é quase exclusivo. Algumas coisas que a gente pode destacar dessas tendências do marketing. Nós estamos voltando, e já faz um tempo, para trabalhar essa questão dos personalizados, dos exclusivos, para que o cliente consiga, né, se enxergar como importante na empresa. Isso é muito legal. Quando vocês vão ver serviços, voltando ao exemplo do hotel, dificilmente alguém vai dizer para vocês, o hotel é assim porque ele quer
entregar a melhor cama, melhor isso, melhor aquilo. Não. Eles vão dizer, o meu hotel tem a melhor cama, o meu hotel tem o melhor travesseiro, tudo isso é tangível, mas eu quero entregar uma experiência, eu quero entregar algo mais para o cliente. O Kotler usa o termo do marketing experiencial, e a gente pode dizer que isso está em várias coisas, né? Antigamente a gente pensava no carro, né? Como se fosse um empréstimo do carro para que tu conheça como que o carro anda, né? O test drive. Mas hoje você pode fazer de diversos outros produtos, tu pode conhecer um produto, tu tem algumas estratégias que as empresas usam de ir o produto para tua casa e tu ver se tu vai se sentir satisfeito. Tem empresa de colchão fazendo isso. Imagina, tu vai pensar assim, meu Deus, mas vai emprestar o colchão? É que ela tá confiando numa certeza quase que de 100% de que ficar o colchão na tua casa por 30 dias, tu vai realmente gostar do colchão. E estão fazendo isso, né? Estão levando um móvel para tua casa, estão deixando tu conhecer aquele produto, estão te dando possibilidade de fazer alguma experiência para que tu consiga ter aquilo que é o esperado. Então, a gente já passou da fase também da simples fidelidade. Fidelidade, eu vou fazer com que a pessoa continue comprando de mim. Hoje a gente trabalha muito mais além da fidelidade. Além de você voltar para aquela empresa e comprar os produtos, utilizar o serviço daquela empresa, tu tem que se encantar com ela tem que fazer algo mais. Algo que ninguém fez. E isso tu pode chamar atenção através da propaganda. O exemplo que a gente falava ali, que a colega comentou do Sicredi, é bem isso. Então, se eu puxar pessoas da vida real, se eu colocar experiências reais, se eu disser que a minha empresa está a serviço daquelas pessoas e que elas podem melhorar de alguma forma, ou que tu pode se sentir melhor com aquele produto. Né? A Natura faz muitos anos que ela mudou a sua ideia de negócio e ela não se considera uma empresa que vende produtos de beleza. Ela é uma empresa que trabalha com o bem-estar. E o bem-estar é muito mais do que beleza. Aí começou essa visão de que tem que, né, tentar mudar a ideia da ditadura da beleza ser assim, né? Ou é só magra, ou é só alta, ou é só com tal jeito, e colocar pessoas de todos os tipos e mostrar que as pessoas podem se sentir bem com produtos e serviços diferenciados. Então, quem começou a criar aqui no Brasil, né, entender que a gente tem uma população grande de pessoas que têm a pele mais escura, né, toda essa ideia pensando para essa linha de beleza, né, das maquiagens para negras, de produtos específicos para cabelo, e entender disso, né, não é à toa que veio para nós aqui no Brasil a famosa, né, o alisamento japonês, por quê? Porque a gente tem aquela ideia japonesa sempre, né, com seus cabelos lindos e lisinhos, que era da própria natureza delas, né, da condição da sua raça, até que elas começaram a se miscigenar e começaram a ter cabelos um pouco diferentes, e esse cabelo um pouco diferente gerou diversas técnicas. Aqui no Brasil, a gente tem muitas pessoas que pesquisaram e que são, né, grandes estudiosos que conseguiram colocar em prática produtos para o cabelo escuro, para o cabelo negro, para o cabelo que é diferente, para o cabelo que é mais grosso, porque a gente tem pessoas assim. Então, conseguir entender a sociedade onde a gente está e criar algo, essa aproximação, e tu poder colocar, como a gente está vendo nas propagandas, as pessoas normais, né? Porque parecia que tudo era, né, meio fake, a coisa assim, vai criando, todo mundo é bonito, todo mundo é assim, ninguém tá com o cabelo fora do lugar, mas tu conseguir entender que na prática, e é por isso que as pessoas gostam tanto e que deu tão certo essa ideia de seguir, né? Eu vou seguir alguém, porque eu sigo quem se aproxima das características que eu considero interessantes e daquilo que eu gosto. E como a internet tem lá, né, as suas mágicas, as suas fórmulas, eles vão sabendo do que a gente gosta, do que a gente, né, tem interesse, o que nós procuramos mais, e vão
nos indicando outras coisas que se referem ao mesmo que a gente procura. Então, são eventos, se vocês olharem ali naquela evolução e pensar como que é esse consumidor digital, como que ele se comporta, de que forma ele chega até um produto ou serviço, nós temos, assim, ó, muita coisa para conversar. Eu gostaria, assim, que vocês lessem dentro do nosso material. Eu vou propor uma atividade, vou deixar com uma reportagem também, para a gente ver algumas coisas dessa evolução do marketing, para que a gente possa depois falar um pouquinho também sobre comportamento do consumidor, segmentação de mercado, entender o que as organizações estão fazendo, porque a gente tem muito o que pensar e o que enxergar. O que eu gostaria que vocês buscassem para a gente poder discutir no nosso próximo encontro é que vocês buscassem exemplos que se relacionassem com aquilo que a gente está lendo, né, com o tema que nós estamos propondo. É bem isso, eu acho que é uma forma bem interessante de se pensar como que nós vamos entender a utilidade do marketing no nosso dia a dia. Porque eu também não quero aqui, pessoal, que a gente faça aula de marketing e fique aquela ideia, a gente tem que decorar, tem que ser o que está lá no livro. Não, a gente vai entender e trabalhar com aquilo que é a essência da nossa disciplina. Para a gente poder dizer, olha, tanto aquele pequenininho que está lá no canto, vou dar um exemplo aqui, todo mundo certamente conheceu nessa pandemia alguém que fazia máscara artesanal. Conheceram? Muitas pessoas que começaram lá com retalho, né? Outras que nem sabiam costurar. Eu tenho uma amiga aqui em Santa Maria que ela dá curso de costura e eles nunca tinham pensado em fazer máscara, né? Ela fazia várias outras coisas com as alunas dela. E o pessoal começou, vamos fazer máscara. Eu fui a primeira que, eu gosto de gato, gosto de bicho. Vou lá comprar uma máscara de gatinho. Quando a minha amiga disse, estou fazendo máscaras personalizadas, dá para escolher o tecido, eu já vou lá, tem uma máscara de gatinho amarelo, tem uma máscara de cachorrinho marrom, e as crianças começaram a querer máscara do personagem, e o outro já criou a máscara com uma foto, e daqui a pouco já tinha outro tipo de máscara. Daí a gente começou a ver, assim, a empresa das máscaras. Por quê? Porque foi um produto que se tornou necessário, né? Como a gente falou antes, era uma necessidade, que ele podia ser de alguma outra forma, e as pessoas que estavam criando, elas puderam usar a sua criatividade. Não sei se aconteceu aí para vocês, mas aqui em Santa Maria teve uma época que faltou elástico. Então, né, tipo de produto assim, ninguém estava imaginando logo no início que ia vender tanto elástico. E daí as costureiras, elas queriam fazer bonitinho, né? A máscara, que o tecido fundo era preto, o elástico tinha que ser preto. Aqui o fundo era branco, o elástico era branco. Então, quando foi ver, não tinha elástico preto na cidade. Então, a gente imaginar que tudo isso pode ser, e eu gosto de dar esses exemplos, porque eu penso assim, quem criou, quem desenvolveu, quem pensou no seu público e foi fazer algo para necessidade que o mercado estava ali precisando, estava querendo e usou a sua capacidade de personalizar, ele trabalhou com o marketing. Só que vocês vão bater na porta dessas pessoas que trabalham com artesanato, e muitas delas que costuraram em casa, com seus retalhos, e pergunta assim, o que elas conhecem em relação ao marketing. As pessoas vão dizer assim, não, que não tem, que elas nem sabem o que está relacionado com o marketing. Mas elas trabalharam com a questão da satisfação dos seus clientes, elas trabalharam com a forma de entrega, quantas pessoas, né, que faziam aquela embalagenzinha bonitinha e tal, que a embalagem já podia ser um diferencial. Pensar nesse mínimo detalhe, que muitas vezes pode parecer mínimo, é entender o seu mercado. E se nós hoje pensarmos, o que o mercado quer? Eu vou tentar descobrir o que ele está querendo. Então, é por isso que eu adoro falar do tema que a gente vai falar adiante, que é comportamento do consumidor. Entender o que eles estão fazendo ali, né? Que eles somos nós. O que nós estamos querendo? Como que a gente quer? A Fabiana continuou dizendo que ela continua fazendo compra sem ir no mercado algumas vezes. Vou querer que fique.
Se o supermercado disser assim daqui a uns tempos, olha, nós tomamos uma decisão de que não vamos mais fazer, tenho certeza, não vou ser só eu, mas vai aparecer um monte de gente que diz, mas naquele tempo era tão bom, porque a gente ia lá e era mais rápido, era mais fácil, eu não precisava ficar no supermercado andando meia hora lá pelo meio das prateleiras procurando os produtos. Por quê? Porque aquilo ali tem pessoas que têm aquela necessidade e que eu consegui chegar àquela necessidade de fazer o produto chegar da melhor forma, na melhor condição, da maneira como o consumidor quer. Então, se cada um de nós pensar no que eu faço, que eu estou fazendo para o consumidor, que eu estou fazendo para quem está ali, vocês imaginem nas cooperativas, você não podia chegar aqui no finalzinho da nossa conversa sem a gente lembrar. Nas cooperativas, além de tudo, o associado, ele tem diversos papéis, e esses papéis interferem no marketing. Porque o associado ele é o próprio dono da cooperativa, o associado muitas vezes é o fornecedor da cooperativa, muitas vezes ele é o usuário da cooperativa, ele pode ser o próprio cliente da cooperativa. Então, por que aquela cooperativa de grãos, né? Aqui a gente tem muitas cooperativas do ramo agropecuário, por que aquelas cooperativas elas têm que também prestar serviços que auxiliam aquele produtor? Para valorizar aquele produtor e para que ele veja vantagens, que ele veja benefícios, se sinta parte daquela empresa, né? Porque a cooperativa é um tipo de empresa, e que ali ele possa participar, ganhando, né, aquilo que lhe convém de sobras dentro da sua participação, e também sendo um ativo daquela cooperativa. Então, a gente vê muitos exemplos de que a assessoria que a cooperativa presta no campo, os benefícios que ela faz àquele produtor, são muitas vezes além, né, eles se tornam mais importantes do que simplesmente entregar o produto lá. Porque o entregar produto, não sei vocês em outras regiões, mas aqui as brigas acontecem por centavos, né? O cara ali paga um centavo a mais pelo produto. Então, como que a gente faz? Eu já tive vários alunos que trabalharam com essa questão, principalmente nas agropecuárias, porque a concorrência é muito grande. Para levar aquele cara ali que tem o leite, que tem a soja, que tem o trigo, que tem o feijão. Aqui a gente tem muito produtor de milho. Tá feia a coisa, o pessoal perdeu o milho direto com essa seca, essa seca braba aqui, o calorão de 40 graus. Isso tudo vai interferir lá no mercado. Então, as cooperativas também tiveram que pensar, né? Como que eu vou fazer para manter esses benefícios? Até porque, vamos pensar o seguinte, as empresas dos outros modelos, elas podem olhar só para o seu umbigo, o umbigo aquele do dono, porque ela vai dizer, cara, ele é o dono, ele vai continuar ganhando. Só que as cooperativas não podem fazer isso. Vocês já entenderam essa parte, né? As cooperativas, elas têm que olhar pro associado. Não tem por que eu ter lá 5 mil associados, por exemplo, se eu não entender por que aqueles associados estão aqui comigo. Não tenho como olhar essa diferença. A Fabiana tem a sua conta no Sicredi. Por quê? Porque eu sou associada. Eu recebo convocação para ir na assembleia. Eu recebo várias informações como associada. E eu recebo também a minha participação dentro daquilo que eu faço na cooperativa. E é por isso que eu me sinto associada. Mas tu não fez, só tu não abriu a tua conta lá, às vezes a gente explica isso, porque nem todo mundo entende, né? Mas por que tu abriu a tua conta lá? Por que a tua conta é lá no Sicredi? Agora não é mais tão comum, pessoal, mas há um tempo atrás era bem incomum, porque não tinha, por exemplo, muita empresa que colocava folha de pagamento em cooperativa, né? Tinham até aquele medo, assim, cooperativa é diferente, né? Cooperativa, falando das de crédito. E hoje as cooperativas de crédito são extremamente sólidas, fortes, e as pessoas que se associam se sentem parte delas, né? Vocês virem num evento nosso ou assistirem um evento nosso virtual, vocês vão ver que muitas cooperativas vão apoiar o que a gente faz na universidade. Por quê? Porque a gente trabalha essa aproximação entre
as organizações e quem trabalha a parte acadêmica, de ensino. E se vocês vão ver assim, os outros podem olhar só para si, vai ficar rico o cara que é o dono, o sócio e tal, que são alguns, tal, mas nas cooperativas tem que ser todos. E nas cooperativas está escrito lá, né, que nós temos o quê? Compromisso com a comunidade. Se a gente não viver os princípios, a gente não coloca. Então, o compromisso com a comunidade, muitas vezes, ele está sendo visto através lá da propaganda. E que eu vou dizer para vocês, as grandes cooperativas colocam propagandas legais porque elas têm, né, dinheiro para investir na sua parte de divulgação. Nem todas conseguem. Daí ela pode fazer o marketing mais barato que tem. Qual é? Sem muito dinheiro, mas que pode fazer? Boca a boca, né, pessoal? Poder dizer assim, olha, fulano, vai lá que é legal. Essa indicação é o mais barato. Vocês certamente já precisaram de um eletricista em casa, né? Vocês indicam aquele cara que arrumou a lâmpada de vocês, mas deixou o chão todo sujo, com todos aqueles pedacinhos de fio? Pedacinho de fio é cruel, né? Esses dias vieram aqui no nosso prédio arrumar, era de telefonia, porque tinha chegado um vizinho novo. Gente do céu, o cara botou, né? Colocou ali a parte que tapa, que a gente tem, e o chão ficou para nós. Como quem diz, meu serviço está feito. Mas se vocês vissem, era pedacinho azulzinho, era pedacinho vermelhinho, era o pedacinho aquele do fio, né, douradinho. Daí quem é que faz esse serviço? Eu já não acho que esse serviço é bom. Então, se ele vem fazer aqui na minha casa, eu já não indico para vocês. Por quê? Porque a gente costuma indicar aquilo que é bom. E a gente costuma falar daquilo que é ruim. E isso, a estatística é bem séria mesmo, que a gente fala mais daquele produto que está ruim, daquele serviço que não foi prestado, fala mesmo. Por quê? Porque nós queremos que aconteçam as coisas da forma como nós esperamos. A gente quer o serviço bem feito, a gente quer alguém que se preocupe. Quantos de vocês conhecem? Imaginem nós aqui na universidade, né? Nós temos uma grande quantidade de pessoas que trabalham em todas as nossas áreas que são terceirizadas. E a gente quer que aquelas pessoas se sintam da empresa. Então, a gente valorizar, né, quem está ali limpando, que não é um concursado público, hoje não se tem mais isso, né? Aqui na universidade, a gente ainda tem alguns motoristas de carreira, que ainda são do quadro, mas é uma carreira em extinção, ninguém mais contrata motorista por um concurso público, são todos terceirizados, mas qual é o motorista que eu quero na minha empresa? Eu quero aquele motorista que ele se preocupe com o todo, que ele saiba que ele está prestando serviço para a universidade, que ele entenda da universidade, né, por que ele está ali, e é sentir-se, né, e esse sentir-se, que vocês vão ouvir falar também, que pensar no marketing interno, o endomarketing, que tem uma linha, né, que se estuda sobre isso, também tem toda uma relação com as outras áreas da empresa. Por isso que uma das coisas que eu gosto sempre de dizer é que todos nós, dentro da nossa empresa, nós trabalhamos com marketing. Mas como assim, professor? É só quem está lá na área. Tem gente que gosta de dizer, né? Só lida com o cliente quem está no balcão. Já ouviram essa? Eu acho bem legal quando dizem isso. Só lida com o cliente quem atende. Mas e quem presta os outros serviços? Toda vez que eu estou fechando, por exemplo, agora, né, que eu estou falando do marketing digital, do consumidor digital, eu não quero que alguém feche lá o meu pedido e que dê certo. Eu sei que tem uma pessoa por trás daquela máquina que tem que fazer o sistema funcionar. E ele está trabalhando para o cliente. Ele está fazendo com que o cliente se sinta satisfeito. Por isso que esses principais temas, pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender. Vou deixar um espacinho para que vocês também possam contribuir, mas que a gente conseguisse entender sobre esses fundamentos do marketing, conseguisse falar sobre essas tendências, né? Como a gente falou, da personalização, de buscar aquilo que é feito para cada um, entender o consumidor, que isso são coisas que estão dentro da literatura do marketing e fazem parte do nosso dia a dia.
para que nós possamos entender o marketing como algo do nosso dia a dia, e não como algo assim, que está longe, algo que está distante. Não, ele não está distante de nós, porque nós nos colocamos como consumidores e nós tentamos entender o que esse consumidor sente quando ele tem um produto ou um serviço com uma entrega correta, adequada, e quando ele não tem, que nós possamos fazer esse tipo de análise. E aí, conseguiram chegar num entendimento? Vocês acham que para a introdução dá para fazer a prova surpresa agora? Dá sim, professora. Prova surpresa, já pode colocar aí que a gente já dá conta. A gente só vai fazer em grupo. Não, pode ser um grupo só. Todo mundo coloca ali o que entendeu. É o nosso dia a dia. Eu gostaria, assim, que nesse nosso primeiro encontro, vocês tivessem sentido essa proximidade de que o marketing está perto da gente. De que fazer bem feito, entregar da melhor forma. Muitos de vocês falaram, né, que já trabalham em áreas, empresas, em área administrativa. Todos nós somos responsáveis pela entrega. E o marketing não é um bicho lá de 7 cabeças. Tem várias coisas que nós precisamos entender. Mas ele pode ser simples no entendimento da empresa. Fala, Silvio. Olá, professora. Olá, colegas. Boa noite. Professora, eu queria colocar uma situação. Um rapaz me fez uma pergunta semana passada e eu fiquei sem resposta. Diga. É legal. É um pouquinho do marketing, pegando um pouco. Ele me perguntou qual é a única profissão que existe. Aí eu fiquei meio pensando, tal. Aí foi tirando ele. Ele disse: a única profissão que existe é o de vendedor, porque basicamente todo mundo vende alguma coisa. Cara, não consegui contra-argumentar. Aí, voltando um pouquinho para o marketing, realmente, o que pode ser tirar dessa o que ele comentou aí? A única profissão é o vendedor. Correto, não correto? Eu acredito que sim. No fundo, ele está certo. Não que seja a única, eu não diria assim que é a única, né? Porque cada uma delas tem as suas peculiaridades. Mas se nós formos pensar, como eu falei lá no início, né, até dessa questão que o pessoal diz, o fulano está fazendo o marketing dele, que é também uma maneira de como se colocar e como se apresentar, e o se apresentar, entre aspas, pode ser se vender, eu diria assim, que se a gente quisesse entender que na organização, independente do tipo que for, né, cooperativa ou não, todos vendem alguma coisa, eu concordo. Eu acho que a gente tem que entender que o nosso papel nas organizações, ele é um papel muito importante no sentido de saber a quem a gente está se colocando. Eu vejo, assim, esses dias mesmo falando com uma pessoa de uma cooperativa, ela dizia assim, não adianta a gente só pensar para o lado estratégico, eu vou fazer inovação, vou fazer tal coisa, se o meu associado não está esperando aquilo ali, se o meu público não sabe, né? Vamos falar sobre as próprias tecnologias. Tem gente que demorou muito, né, para acreditar no aplicativo da cooperativa de crédito, né? Demorou para conseguir entender que não ia ter sempre uma pessoa para atender e que teria uma máquina, né? Tem gente que a gente brinca, tem medo do caixa eletrônico. Então, a gente também tem que pensar quais são as necessidades. E, nesse sentido, todo mundo tem uma função de vender, né? De entregar alguma coisa. Eu acho que a entrega, para satisfação do consumidor, ela faz parte de qualquer função, né? Eu não diria que ele está errado. Não sei formular se está certo a gente dizer a única, mas a gente pensar que é importante que todas as pessoas tenham essa função, acho que aí ele fez uma colocação bem interessante. Ícaro. Professora, sobre o marketing dentro das cooperativas, eu vejo também que o mais importante seria o trabalhar no cooperado a ideia de propriedade da cooperativa. Mas por que isso? Porque eu não saio, se eu tenho uma empresa, eu não saio falando para os outros os defeitos da minha empresa. Uhum. Eu tento sempre falar que ela é a melhor, etc. Mesmo se
óbvio que eu não vou fazer o pior serviço, mas às vezes tem algum defeito que a gente não precisa falar no momento, mas depois a gente vai tentando resolver ele aos poucos. Eu acho que as cooperativas a mesma coisa, no sentido de que toda instituição tem problemas. O cooperado, como dono da cooperativa, eu acho que vale a pena ele entender que, como dono da cooperativa, ele tem que ressaltar as qualidades dela, né? E acho que isso é algo que falta. Eu pesquiso cooperativa tem algum tempo, e acho que isso falta muito, esse senso de pertencimento à cooperativa, tanto que a gente teve um boom de OQS. A gente fala de OQS, que é a Organização do Quadro Social, dentro das cooperativas, justamente falando isso, né? Falando assim, olha, você é dono daqui, você está aqui porque a gente faz algo que é benéfico para você e para a sociedade como um todo. Porque, assim, se a gente falar de cooperativa de crédito, acho que o Ícaro travou. Vamos ver se o Ícaro consegue retornar. Mas eu concordo com isso que ele está dizendo, realmente. Esse sentido, até tem uma colega nossa que trabalhou na tese dela sobre essa questão do pertencimento, que os associados consigam entender o papel deles e, ao mesmo tempo, como que eles podem auxiliar nessa imagem, segue com aquele exemplo que eu coloquei antes, inclusive do associado se sentir tão parte e entender como que ele pode ser o fornecedor, de que para ele não vai ser uma grande diferença uma outra empresa, por exemplo, quando ele entrega, né, o seu produto, ele saber que aquela diferença é muito pequena frente a todos os outros benefícios que ele tem, né? Então, ele pode ter muitos outros benefícios e, ao mesmo tempo, isso ser bom para ele. Eu concordo, acho que isso é algo bem interessante. Outra coisa que a gente tem falado bastante, até mesmo em eventos de comunicação, em relação a se apresentar como cooperativa. Vou dar exemplos para vocês. A gente tem algumas cooperativas aqui do estado que elas têm produtos muito bons, só que elas não fazem a sua divulgação colocando como sendo cooperativa. Elas dizem, o meu queijo é muito bom, assim, assim. Oi, Ícaro, voltou? Meu queijo é bom. Mas por que ele não diz que aquele queijo ali é um queijo de cooperativa? Isso a gente já discutiu num evento lá em Porto Alegre, um dos nossos eventos aqui da OCERGS, num dos anos, sobre comunicação cooperativa, que é bem isso. Por que as cooperativas não falam, todas elas, que elas são cooperativas? Por que ela tem que dizer só que o queijo dela é bom? Mas fala, então, que o queijo é um queijo que vem do leite entregue por diversas famílias. Tem algumas que fazem isso. Tem uma cooperativa de vinhos aqui, bem conhecida aqui no Sul, que ela, até mesmo na visita, ela mostra como que iniciou, como que veio a colonização italiana e como é que chegou até ali. Por que aquelas famílias se uniram? Por que elas foram fazer vinho? Que daí veio o vinho, veio o suco, veio o espumante, né? Veio um monte de coisa. Mas por que elas estão fazendo isso? Porque elas são cooperativas. E a gente levava, né, pessoal de outros cursos, de administração, de outros cursos que não estudam cooperativismo, e eles ficavam assim, que legal, como que surgiu? É diferente, né? É diferente. E esses associados se sentem parte porque realmente eles são os donos da cooperativa. Termina aí, Carol. Mas eu concordei contigo. Desculpa a minha internet, que eu tô até usando do celular agora. Então, eu vejo essa falta, sabe, professora, do pertencimento do cooperado, a fim de que o marketing não seja apenas para trazer mais cooperados, mas sim para um fortalecimento para que esses cooperados não saiam. Porque, assim, tá tudo bem que o fulano ofereceu 1 centavo a mais para comprar hortaliça. Não, mas eu vou continuar aqui, porque no ano que vem, o fulano que comprou 1 centavo vai me abandonar, e a cooperativa não vai me abandonar. Exato. No ano que vem. Então, acho que isso deve ser, né, parte do marketing. Algumas cooperativas estão até mudando para aceitar cooperado, você tem que fazer algum curso, etc. Mas isso é nosso copy. Eu acabei sim, de...
Ele colocou o exemplo ali, né, do Somoscope. Eu acabei de receber o cartão, por exemplo, da cooperativa que eu entrei de crédito agora, de livre admissão. Então, eu acho que assim, o importante também é uma divulgação da importância do que aquele cooperado está fazendo individualmente pela sociedade toda, né? Fazendo parte de uma cooperativa. Acho isso. Aqui em Santa Maria, aqui nas aulas, eu começava a pedir para os alunos buscarem as embalagens e cuidarem. A gente tem muitas que são bem fortes, inclusive são as marcas mais lembradas na área de laticínios e iogurtes, são cooperativas aqui do estado. E eu fazia o pessoal levar. O pessoal que é daqui sabe, né? Da Piá, por exemplo, foi a primeira que começou a usar o selinho, aquele primeiro lá da ACI, quando eles comemoraram o ano do cooperativismo, 2012, e daí depois o símbolozinho do Somoscope. E nesse evento de comunicação que a gente teve lá em Porto Alegre, eu acho que foi o último presencial, 2019, eles mostraram, inclusive, assim, ó, locais onde a carteirinha da Unimed estava com o símbolo. Olha aqui, gente, bem o que o colega comentou ali da campanha. A campanha do Brasil era exatamente para que as cooperativas pudessem, através de um selo, através, né, de algo que fosse da imagem, como eu disse, né? A gente fica querendo as coisas na nossa imagem, mas que as pessoas entendessem. Teve uma marca, uma cooperativa aqui que ela usou para uma marca que ela tem de leite, que ela colocou fotos atrás e contava um pouquinho da história e dizia, esse leite vem da produção de não sei quantas famílias. E a gente fez esse garimpo, assim, em várias vezes eu faço com os alunos, mudando os semestres, para fazer esse garimpo em relação a embalagens, para a gente conseguir entender se a pessoa que vai comprar o produto, ela consegue enxergar. E se é um serviço, mais ainda, né? Eu tenho que pensar, olha, aquele serviço ali é de uma cooperativa e é diferente. Então, a gente também fala que tem muitas cooperativas que, o meu queijo é muito bom e tal, mas por que não fala que é cooperativa? Tem que dizer que é cooperativa. Então, falta ainda, né? Muito, para que o próprio associado consiga entender a sua importância lá dentro. E a gente trabalha no marketing isso. Quando a gente trabalha os públicos, bem a questão de quais são os públicos que eu pertenço. O associado pode pertencer a vários, então ele realmente é o centro. Tem um autor que eu trabalho, Marketing Cooperativas, que é o Crúzio, e ele coloca o associado, ele considera assim, ele tem que estar sendo o público número 1. Tem todos os outros públicos, mas o associado ele é o central, ele é o principal, porque ele está aparecendo em várias pontas. E bem como a gente comentou, ninguém quer, né, falar que a sua empresa não é boa. Eu tenho que falar que a sua empresa é boa. Minha empresa tem defeitos? Tem, ela está se adaptando, tá, mas ela tem que ter a força. Daí imagina, né, os donos têm que ter a força, porque se a gente pega a sociedade ali que tem o irmão número 1, número 2, os dois vão falar bem da empresa, né? Só que daí tu tentar fazer com que 5 mil fale bem da empresa, né? Olha o trabalho que tu tem que fazer bom, porque tu quer que 5 mil associados falem bem. O gado engorda com o dono segurando no chifre dele, né? Como é que a cooperativa não vai engordar se os donos não estão segurando né, nas rédeas aí da cooperativa? Por isso que eu acho que é importante o marketing nesse aspecto mesmo. Muito. A gente recebeu uma palestra de uma aula inaugural, já faz um bom tempo aqui, que veio o vice-presidente da OACEPAR, do Paraná. E ele falou uma coisa tão legal que chamou a atenção, até eu tive 2 alunas que trabalharam com essa parte das mulheres e de envolver as famílias, né, no cooperativismo, que ele falou bem assim, que eles tinham sérios problemas, né, o Paraná muito forte com as suas cooperativas, mas eles tinham muitos problemas bem disso, assim, dessa questão da concorrência, daquele 1 centavo, das cooperativas agropecuárias e tal, e eles viam que os associados não entendiam. Daí eles começaram a ver quantos associados tinham lido o estatuto, 0, alguma coisa. Quantos associados vão, né, vão se envolver? Pouca gente. Daí ele disse que eles fizeram uma revolução lá, promovido com cursos que eles pensaram, né, de levar os familiares. E a maioria dos associados, como tinha uma grande porcentagem da agropecuária, eram os homens. E eles começaram a levar as mulheres. E as mulheres faziam, né, foram motivadas por diversos outros cursos, mas entre eles tinha o curso básico de cooperativismo.
para as mulheres entenderem o que era cooperativa. E foi tão engraçado quando ele comentou assim, que ele disse assim, gente, nós conseguimos uma revolução, porque as mulheres começaram a dizer para o seu marido, tu vai ler o estatuto, tu vai aproveitar o benefício que tem lá. Ah, tu quer entregar lá no outro, mas tu não viu que ele vem até a propriedade, que ele faz lá a medida para ver se a tua produção tá boa, se não sei o quê, né? E ele falou assim, gente, envolver, ele deu um exemplo, né? Parece uma brincadeira a gente falar assim, ah, tem que envolver os familiares, a comunidade, mas ele disse a hora que a gente envolveu as mulheres no cooperativismo, parece que os homens, ele dizia assim, parece que os homens tomaram um choque da tomada e pensaram assim, não, mas agora eu vou começar a pensar um pouco melhor. E por quê? Eles se deram conta, a gente não dava formação para o associado. O associado concorria, né? Ah, aqui é 1 centavo, aqui. Eles não entendiam. E daí levar as pessoas, né, os familiares, aproximar da cooperativa, fez vários outros públicos entender o que era ser associado à cooperativa. Eu achei muito legal isso, porque sai muita pesquisa, né, relacionada com as mulheres, tanto as mulheres que participam do cooperativismo, e tem muitas cooperativas tocadas por mulheres, e a gente começa a olhar sobre isso, né, independe, mas a gente precisa fazer formação, e eles falaram isso, a gente começou a trabalhar a formação, porque a gente se deu conta de que não lia estatuto, não conhecia, trocava por qualquer coisa, exatamente porque não tinha conhecimento, e não tendo conhecimento, não entendia o pertencimento, né? Tu fizeste a pergunta das quartas-feiras, quando a gente for fazer encontro, possivelmente o próximo vai ser quarta também, porque eu tenho outras noites de aula. Vocês gostaram da quarta? Quarta-feira é boa para vocês? Sim? Tranquilo? Sim. Porque a gente vai se ajeitando, né? A gente vai conversando aqui com os outros professores e vendo as possibilidades. Gente, muito, muito, muito legal. Também não quero fazer tão extenso. Pode perguntar, pode. Professora, o sistema de avaliação da senhora é como? A gente tem prova, a gente... Eu vou colocar algumas atividades para vocês de algumas partes, eu não quis colocar antes, em função do que eu queria conversar, e mais ou menos, né, dizer como que eu gosto de pensar o marketing, como que vocês vão trabalhar. Então, quase sempre vai ser em cima de reportagens, de algum artigo, não coisa muito grande, e lá no final eu pretendo fazer uma avaliação. Mas algo assim, simples, não é nada assim de tirar o couro. Ia fazer hoje essa avaliação assim, surpresa, mas acho que não vai precisar, vocês estão bem atentos, assim. Pode ser dessa forma. Daí, para essa semana, eu já vou pensar numa e já vou deixar para vocês, certo? Tá, e a gente tem que terminar as nossas aulas até quando? O nosso período de aula tem mais 2 semanas, e daí depois o planejamento. Então, acho que as atividades que vocês vão ter, a avaliação, vai ser tudo até o dia 19. 2 semanas e um pouquinho mais, né? Até terminar a semana. Quando a gente vê, né? A gente já está em fevereiro e está tudo correndo. Mas tá tranquilo? Vocês estão conseguindo se virar nos 30? Essa semana vai com calma, professora, que essa semana tá complicada. Tá complicada? Não, tranquilo, não se preocupem, não vai ser muita coisa. Daí eu quero fazer um outro encontro para a gente poder falar dos outros temas também. Se eu quiser que vocês tragam alguma coisa específica, eu coloco ali um pouquinho antes e peço para vocês. Mas a minha ideia é bem essa, não é a gente ficar aqui fazendo aula formal e seguindo os slides. Vocês têm que ler os slides, têm que ler o material, mas a gente vai aqui conversando e tirando as dúvidas. Agora que vocês já me conhecem mais próximo, vocês já sabem, vou levar uma dúvida para a prof, vou falar uma coisa lá que eu não entendi, que ela falou, e depois eu li e não pareceu a mesma coisa. Então, é isso aí que eu quero, que a gente consiga fazer aula para discussão. Tá? Não sei se vocês gostaram da nossa primeira experiência, mas eu estou bem feliz, vocês participaram, vocês estão todos bonitinhos aqui. Opa! Foi ótimo. Vocês estão assim, né? Um dia tem um, outro dia tem outro, mas que legal, legal mesmo. O que vocês acham, gente? Podemos ir para os nossos encerramentos? Ficou dúvida? Querem perguntar agora? Tudo certinho? Depois, né? Que vocês forem ler. Então, já vou interrompendo aqui a gravação, que é a parte formal da nossa aula.